Você ama livros? Que tal livros que são misteriosos? Muitos destes livros contêm tesouros que não podem ser encontrados em outro lugar, como este livro antigo que fará você questionar tudo o que lhe foi dito sobre as origens dos humanos. Quem escreveu o livro? O que ele diz exatamente sobre a origem dos humanos? Junte-se a nós enquanto examinamos este capítulo de 2000 anos de livro bíblico cheio de conhecimento aterrorizante sobre a raça humana e outros livros misteriosos. Número 15. Livro de Enoque. Muitas pessoas sabem sobre a história de Enoque a partir da Bíblia. Você pode até mesmo conhecer pessoas chamadas Enoque, incluindo Alfred Alfie Enoque, que interpretou Dean Thomas nos filmes do Harry Potter. Entretanto, há um livro misterioso escrito pelo mesmo Enoque da Bíblia. Aparentemente, ele preferiu ter seu próprio livro, apesar de aparecer no início de um dos livros mais populares de todos os tempos. Então, o que é especial ou misterioso sobre o livro de Enoque? Primeiro, muitos cristãos não acreditam que o livro é inspirado como o resto da Bíblia é. Apenas alguns da seita ortodoxa etíope aceitam a autenticidade deste livro. Mas o conteúdo é ainda mais desconcertante. Enoque foi bisavô de Noé, famoso por construir uma arca que salvou 7 pessoas de uma chuva, inclusive uma chuva global que eliminou tudo e todos que não tiveram a sorte de se protegerem. O livro identifica o personagem como o próprio escritor. Enoque era um filho para Jared. O livro de Enoque realmente existe em 2 partes. A primeira parte, também conhecida como Livro Etíope de Enoque, e a segunda, conhecido como Livro Eslavo de Enoque ou Livro dos Segredos de Enoque. Alguns estudiosos afirmaram que o livro completo só existe na língua Giz, com fragmentos aramaicos dos pergaminhos do Mar Morto e alguns fragmentos gregos e latinos. Entretanto, há opiniões opostas de que ele foi originalmente escrito em hebraico ou aramaico. Mas um enigma que ninguém jamais respondeu sobre o livro é que, se Enoque literalmente escreveu, como ele sobreviveu à grande enchente de Noé? A história pessoal de Enoque é bastante interessante. O pai de Enoque, Jared, tornou-se pai aos 162 anos e viveu mais 800 anos. Mas esse não foi o caso de Enoque. O escritor foi pai de Matusalém aos 65 anos de idade e depois viveu apenas mais 300 anos. Da Bíblia, ele foi alegadamente levado para o céu sem morrer para ajudá-lo a evitar coisas terríveis sendo feitas por humanos e também humanos híbridos. Sobre este último falaremos mais em breve. Noé, nascido em 1056, viveu até 950 anos, o que significa que ele não viu o dilúvio em 1656. A vida de Enoque obviamente agradou a Deus, como se dizia ter caminhado com Todo-Poderoso. Enoque agradou a Deus, e seus contemporâneos viveram muito tempo, alguns quase 1000 anos. Então você pode imaginar que Enoque teria sido um pouco trocado. Enoque era a 7ª geração e viveu 365 anos, conectando assim com os ciclos solares. E alguns deram isso como argumento para o uso de calendários solares. O livro de Enoque relata suas jornadas entre o lugar de Deus e a terra. Ele voou com os anjos e viu os rios e montanhas e os confins da terra do alto. Isso deve ter sido legal. Ele testemunhou anjos caindo da graça, os observadores. Eles pegaram esposas de entre os humanos e criaram gigantes malignos, ou Nephilims, que consumiriam a terra com sua pura maldade se não fossem detidos. Então Enoque foi nomeado escriba para manter o controle para relatar para frente e para trás. A punição daqueles anjos caídos foi decretada e Enoque relatou isso. Ele deve ter exigido muita coragem. Foram-lhe mostradas as funções das hostes celestiais e as ordens dos planetas e das estrelas. Ele ficou tão surpreso que decidiu manter um registro para a posteridade. Enquanto isso, alguns estudiosos relacionaram a história de Enoque com vários relatos sumérios. A Bíblia também menciona os Nephilims em Gênesis. Número 14. O Livro Vermelho de Carl Jung. Você pode se sentir tentado a perguntar o que é especial sobre o Livro Vermelho, como o autor é conhecido. Foi escrito no século passado em um lugar conhecido. No entanto, as circunstâncias em torno do livro o fazem sobressair. O livro esteve escondido por séculos, mesmo após a morte do autor, antes de ser publicado. E por que o autor e a sua família tentariam esconder o livro? O autor do Livro Vermelho é Carl Jung, um psicólogo. O próprio autor era um personagem fascinante. Mentorado pelo próprio Freud, Jung se separou de Freud para traçar aí o seu próprio caminho. Ele desenvolveu a teoria do comportamento humano, geralmente referida como psicologia junguiana. As teorias junguianas colocam mais ênfase no lado espiritual da nossa psique interior. Ela também ensina que toda a humanidade compartilha o inconsciente coletivo. Isso explode a mente, não é? Jung acredita no poder dos arquétipos, ou seja, nossos mitos e símbolos são universais, inatos e servem a um propósito maior em nos ajudar a aprender de cada um dos nossos estágios na vida. Jung começou a escrever o Livro Vermelho em seus 30 e poucos anos. O livro é uma eclética mistura de um diário e um romance mitológico que leva o leitor através das fantasias do Jung. Foram alucinações que ele mesmo induziu para tentar chegar ao âmago do seu inconsciente.
E como um teórico, ele queria documentar a sua jornada de 16 anos. Então ele escreveu tudo o que experimentou, viu e sentiu. Jung se recusou a publicá-lo, pois o livro poderia afetar a sua reputação como psicólogo. Por décadas, o livro vermelho foi envolto em um mistério porque nunca foi publicado. Pensava-se que apenas uma cópia do livro existia, trancada em um cofre suíço pelos herdeiros do patrimônio de Carl Jung, até que eles finalmente foram convencidos a publicá-lo. Número 13. Código Hohonk. E nós podemos lhe dizer gratuitamente que esse livro pode deixá-lo louco de frustração. Este livro de 448 páginas, cheio de ilustrações, não tem autor conhecido, data de publicação conhecida e linguagem conhecida, e nem mesmo tem um título. Ele tem o nome da cidade húngara de Hohonk, onde foi mantido até ser doado à academia em 1838 pelo conde Gustav Paffiani de sua propriedade Hohonk, juntamente com outros 30 mil livros em sua posse. Se você pensar em verificar a cidade no mapa, ela foi renomeada Reschnitz e agora está na Áustria, mais perto da fronteira com a Hungria. O códice mede 12 por 10 centímetros e cada página contém entre 9 e 14 fileiras de símbolos. O número total de símbolos diferentes usados no livro é cerca de 800, cerca de 10 vezes maior do que qualquer alfabeto conhecido. A maioria dos símbolos é usada com pouca repetição, então os símbolos no códice podem não ser um alfabeto, mas sim um silabário ou ser de natureza logográfica, como os caracteres chineses. Acompanhando os textos crípticos estão cerca de 90 páginas de ilustrações que incluem cenas religiosas, laicas e militares. As ilustrações rudes parecem indicar um ambiente onde as religiões cristã, pagã e muçulmana coexistem, pois os símbolos da cruz, lua crescente e sol, suástica, estão todos presentes. No entanto, as imagens não dão absolutamente nenhuma pista sobre o significado do texto. Algumas pessoas teorizaram que o código Hohonk era apenas um embuste ou uma brincadeira de um autor desconhecido. Número 12. Codex Giga, a.k.a. A Bíblia do Diabo. O livro parece ter sido completado com a ajuda do diabo, sob circunstâncias muito estranhas. A história moderna do Codex Gigas começou em julho de 1648, durante os confrontos finais da Guerra dos 30 Anos. O exército sueco saqueou a cidade de Praga, e um dos tesouros que eles roubaram e trouxeram com eles, quando voltaram para casa, foi o Codex Gigas. Este livro é famoso por ser o maior livro medieval do mundo. Tem 36 polegadas de altura, 20 polegadas de largura e 8,7 polegadas de espessura e pesa 165 libras. Este não é o livro médio que você carrega em uma mochila. A Bíblia do Diabo contém 310 páginas feitas de vélum da pele de 160 burros. Originalmente, a Bíblia do Diabo continha 320 páginas, mas em algum momento as últimas 10 páginas foram recortadas e removidas do livro. A Bíblia do Diabo recebeu seu nome por causa de um retrato em tamanho real do diabo. O autor saberia como era o diabo, pois foi dito que ele havia vendido sua alma ao diabo em troca de ajuda para terminar o livro. O escritor supostamente completou o livro em apenas um dia para um trabalho estimado em 20 anos. Não é de se admirar que o preço fosse sua própria alma. No entanto, se você precisa de ajuda com esse termo, agora você sabe para onde recorrer. Número 11. Manuscrito de Voynich. O manuscrito de Voynich foi descoberto pela primeira vez em 1912, quando foi comprado por um vendedor de livros antigos polonês chamado Wilfried Voynich. O manuscrito contém 250 páginas escritas e uma língua estranha ou com códigos estranhos e indecifráveis. Estudiosos e cientistas têm tido sua vez de tentar interpretar os textos do manuscrito e têm surgido inúmeras teorias sobre o conteúdo e propósito do livro, mas todas essas teorias até agora foram descartadas por causa dos buracos nas histórias. Pensou-se que o livro misterioso foi escrito no século XV ou XVI. Ele contém ilustrações impressionantes que retratam vários animais, pessoas, astrologia, símbolos zodiacais, ervas e mapas. Um cientista, o egiptólogo alemão Rainer Hennig, afirmou ter descoberto o código. Ele diz que o manuscrito não tinha sido escrito em uma língua indo-europeia, mas em uma língua semita como o aramaico, árabe ou hebraico. A linha de base é que nem mesmo ele podia ter certeza. Outros pesquisadores tentaram usar tecnologias modernas de decriptação para quebrar o significado, mas nada funcionou até agora. O manuscrito ainda é um mistério, cujas origens e significado foram corroídos pelas areias do tempo. Talvez seja este um embuste de um antigo autor malicioso com tempo em suas mãos? Número 10. Livro de Soiga. O livro de Soiga, também conhecido como Aldária, é um livro do século XVI sobre magia, astrologia, encantamentos e demonologia. Este é um outro caso de um autor desconhecido. No entanto, o livro chegou às mãos de um antigo estudioso, John Dee, no início da década de 1580. Dee era bastante influente e um mestre de todos os ofícios enquanto trabalhava para a Rainha Elizabeth em múltiplas capacidades.
O livro de Soiga se tornaria a ruína da existência de Dee enquanto ele passava toda a sua vida tentando decifrar os segredos do livro. Isso não deveria ter sido fácil, pois a maioria do livro foi escrita em latim regular, o que foi fácil de ler. Entretanto, o livro de Soiga continha vários parágrafos descrevendo conjurações, fórmulas mágicas confusas, feitiços de proteção e hierarquias de anjos e demônios. Você diz que precisa de um refrescamento sobre estes assuntos? No final, Dee nunca conseguiu decifrar as últimas 36 páginas do livro de Soiga, que continha 36 tabelas. O livro foi perdido após sua morte em 1609. Entretanto, ele apareceu em 1994 em 2 locais diferentes, um na Biblioteca Britânica e outro na Biblioteca Bodleian. Até agora, o mistério em torno do livro de Soiga não foi desvendado. Quem o escreveu? Para quê? E o que significam essas 36 tabelas e suas palavras mágicas? Número 9. Codex Serafinianus. Se existe uma lista de livros que não merecem existir, o Codex Serafinianus vai encabeçá-la. Se você viu um meme de 2 pessoas se transformando em um crocodilo, então você chegou à origem. Outros conteúdos deste livro aparentemente inútil são olhos de peixe de alguma criatura estranha flutuando na superfície do mar, olhando para o leitor, e um homem montando o seu próprio caixão. Se você tentar dar sentido ao livro usando o texto escrito, você vai bater numa parede também. As palavras escritas à mão parecem enganosamente antigas, mas são ininteligíveis. Como um guia para um mundo alienígena, o Codex Serafinianus tem 300 páginas de descrições e explicações para uma existência imaginária, tudo em seu próprio alfabeto único e absolutamente ilegível. Completo com milhares de desenhos e gráficos. Este livro não é sequer antigo, pois foi publicado pela primeira vez nos anos 80. Seu autor também é conhecido e vive na Itália. No entanto, enquanto o autor e nós de alguma forma fazemos sentido, ele continua sendo a prova de que os humanos não devem ter muito tempo livre. Número 8. Popol Vuh. Este texto também é referido como Livro do Povo. Foi um documento maia que fala sobre surpresa, a cultura e a mitologia maia antiga. O texto foi rastreado até meados dos anos 1500. E você pode lê-lo hoje se você conseguir entender a língua maia Quiché. Popol Vuh educa seus leitores sobre a criação do mundo, a vida e os tempos de Deus e a migração e colonização do povo Quiché, até a época da conquista espanhola no século XVI EC. O livro também fala sobre um par de gêmeos heróis, Hanupu e Xbalanque, que eventualmente se transformarão no Sol e Lua. De acordo com Popol Vuh, no início só havia céu e mar antes dos criadores da Terra começarem a trabalhar. Eles produziram os animais, homens e mulheres, nessa ordem. O livro foi encontrado pela primeira vez no século XVII por um padre, o Francisco Ximenes, na Guatemala. Ambos copiaram o texto original dos Quiché, que não pode mais ser encontrado, e o traduziram para espanhol. Sua obra está agora na Biblioteca Newberry, em Chicago. Número 7. Um livro desconcertante conhecido como o Livro de Urântia. O Livro de Urântia é um livro filosófico, científico e espiritual que descreve o desenvolvimento da vida na Terra até a morte de Jesus de Nazaré. Menos livros polarizaram mais os estudiosos e especialistas do que este livro. O livro teve sua origem em Chicago, Illinois, e foi publicado pela primeira vez em 1955. 2 pessoas proeminentes estavam envolvidas com a publicação, William S. Sadler e a sua esposa Lina. William foi um psiquiatra que estudou Sigmund Freud e se tornou um renomado debunker psíquico, expondo os métodos fraudulentos usados por muitos médiuns espirituais. Lina era médica de questões de saúde feminina. Urântia está dividida em um prefácio e 4 partes. Cada um trata de assuntos como filosofia, religião, geologia, cosmologia e ontologia. Urântia é, na verdade, o nome do planeta Terra, ou planeta 606, de acordo com os autores. A inclinação religiosa do livro é cristã por natureza. Ele fala sobre trindade, incluindo Jesus. Também menciona anjos, particularmente os serafins e querubins, o anjo Gabriel, Satanás, Lúcifer, Beelzebu e Calagástia. Urântia fornece numerosas referências a princípios e eventos cosmológicos, embora os números muitas vezes não se equiparem aos da ciência moderna, como afirmar que o universo tem 987 bilhões de anos de idade. Número 6. Caibalion. Isso pode soar como o nome de um personagem ou de um videogame ou local em um romance de fantasia, mas a gente assegura para você que é um corpo de trabalho carregado de segredos. E não, esse manuscrito não é antigo. Ele foi publicado em 1908 pela Sociedade de Publicações Yogi. Ele serve como um fundamento da doutrina hermética e seus 7 princípios antigos. O conteúdo, no entanto, existe há muito tempo. Os princípios descritos no livro são grandes segredos que foram passados de lábios a ouvidos, mas finalmente colocados por escrito. A origem dos princípios foi Hermes Trismegistus, um antigo sábio que afirmava ter recebido seu conhecimento dos deuses egípcios. O conhecimento do livro sempre foi mantido em sigilo absoluto e sempre foi uma peça do oculto.
Não pense na religião ou em qualquer magia negra ao som da palavra oculto. Ele simplesmente denota mantido em segredo. No livro, os 3 iniciados descrevem o conhecimento e os princípios relacionados ao mentalismo e à experiência humana. Ele também toca em como influenciar a mente e mudá-la de acordo com a sua vontade. As pessoas que leram o Kybalion afirmam que ele tem muita informação sobre os fundamentos do universo que ainda não são conhecidos pela maior parte da humanidade. Número 5. Pergaminho de Ripley. Você quer transformar pedras em ouro? Muitas pessoas querem, mas não tem um manual para converter rochas comuns em pedras preciosas. No entanto, hoje é o seu dia de sorte se você nutre tais ambições. O Pergaminho de Ripley é um livro-texto da alquimia que pode guiá-lo a fazer a Pedra Filosofal. A Pedra Ripley data de 1624 e é tão rara que apenas uma cópia existe em mãos privadas. Esse pergaminho de magia se abre com uma imagem do alquimista, a figura do Criador. Ele segura o ovo filosofal, que é o frasco do vidro no qual você faz todas as suas experiências. Suas pegas levam a esta inscrição. Você deve fazer água da terra e a terra de Air, e Air da fogueira e da fogueira da terra. Uma lua une a pedra vermelha, a pedra branca e o elixir da vida. A lua é equilibrada na figura de Serpente da Arábia, um dragão mordendo a sua própria cauda, retratando como ela é má, e o sangue da barriga do dragão derrama sobre um globo abaixo. Produzido por um pintor heráldico que se chamava Leonard Smethley em Manchester, o pergaminho foi rotulado como maravilhoso, colorido, exótico e louco. 4. Sarajevo Haggadah. Este misterioso livro tem origem judaica. Durante a Páscoa anual, famílias judaicas se revezam na leitura de um livro conhecido como Haggadah. Eles não são textos sagrados, mas instrutivos, então os autores têm tomado mais liberdades com ele. Um dos mais extraordinários é Sarajevo Haggadah. Ele consiste de 142 folhas de pele de bezerro extraordinariamente finas e branqueadas e mede de 16,5 centímetros a 22,8 centímetros, ou 6,5 por 9 polegadas, em sua forma atual. Ninguém conhece as medidas originais do Sarajevo Haggadah. O Sarajevo Haggadah tem 3 partes. A primeira parte abrange 34 páginas, contendo um total de 69 miniaturas iluminadas. Elas estão centradas em eventos bíblicos, desde a criação até a escravidão no Egito e até a sucessão de Josué após a morte de Moisés. A segunda parte contém 50 páginas em escrita sefárdica medieval. A terceira parte contém poesia dos mais proeminentes poetas judeus da Idade Média. O Sarajevo Haggadah é exibido permanentemente no Museu Nacional da Bósnia e Herzegovina, em Sarajevo. Ele escapou da destruição nas mãos dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, quando o bibliotecário do Museu Nacional Muçulmano, Derviş Korkut, escondeu o Haggadah em uma mesquita do campo. O Haggadah, mais uma vez, escapou da destruição, quando durante a Guerra Civil Iugoslava, ele foi transferido para um cofre subterrâneo de banco depois de ser jogado no chão como lixo durante um arrombamento no Museu Nacional. Número 3. Livro que foi encontrado em um navio naufragado com 300 anos de idade. A maioria de nós já não encontra mais os livros que a gente usou no colegial. Isso é bom. O papel não dura para sempre, especialmente quando entra em contato com a água. Mas esse não é o caso deste misterioso livro recuperado de um naufrágio com 300 anos de idade. E como é que o livro escapou de ser destruído pela água? Estes 16 minúsculos restos conseguiram sobreviver, sendo lavados ao serem enfiados dentro de uma câmara de um canhão. Tão encharcada e descolorida foi a massa que os conservadores, quando o encontraram pela primeira vez, viram e limparam o canhão em 2016 e assumiram, achando inclusive que era um pano. Compreensivelmente os restos eram bem delicados. Mas o que poderia conter um livro que sobreviveu tanto tempo em um naufrágio? Como eles estavam trabalhando para preservá-lo, a equipe descobriu que apenas 7 dos 16 tinham algumas palavras legíveis de texto impressas. Eles fizeram a palavra Fathom e Self, mas foi uma palavra em particular que levou à identificação do livro: Hilo. Ela se referia ao assentamento espanhol de Hilo, na costa peruana, e continha as aventuras de um marinheiro chamado Edward Cook. Número 2. Profecias de Nostradamus. Você está ansioso sobre o futuro? Será que quer saber o que vai acontecer para ajudá-lo a se acalmar mais? Poucas pessoas podem dizer o que vai acontecer no futuro, exceto se forem Nostradamus. Ele escreveu um livro chamado As Profecias, e as pessoas dizem que este homem do passado está nos ajudando a ver o futuro, até hoje e nos próximos anos. As Profecias é um famoso livro cheio de profecias escritas por Michel de Nostradamus, do século XVI. Ele era um francês que gostava de se chamar e afirmou que podia prever eventos futuros e os mencionou em seu livro. Uma de suas obras, As Profecias, foi publicado pela primeira vez em 1555, e por incrível que pareça, o livro nunca esteve fora de circulação desde sua morte.
Nostradamus foi creditado com a previsão de grandes eventos históricos, como a ascensão do Hitler, a conquista de Napoleão, a Revolução Francesa, a morte de Henrique II, o grande incêndio de Londres, os ataques de 11 de setembro, o assassinato de JFK e outros grandes desastres. Todas as profecias em As Profecias estão escritas em 4 linhas de verso rimado, e é seu trabalho descobrir o significado delas. Aqui está uma amostra que as pessoas acreditavam ter previsto a ascensão de Hitler. Das profundezas do ocidente da Europa, uma criança nascerá de pessoas pobres. Aquele que pela sua língua seduzirá uma grande tropa. Sua fama aumentará em direção ao reino do Oriente. No entanto, nem todos acreditam na habilidade de Nostradamus de ver o futuro distante. Muitos estudiosos afirmam que suas previsões são meramente um material de interpretações errôneas ou de erros de tradução. Outras afirmações, as predições corretas eram simplesmente suposições ou eram tão vagas que poderiam ter sido aplicadas a qualquer evento. Número 1. Bíblia de 1500 anos. A maioria das pessoas, pelo menos, já ouviu falar sobre a Bíblia. Entretanto, nós não estamos falando sobre essa Bíblia, pois ela é muito mais antiga. Essa Bíblia foi encontrada na Turquia, e muitos cristãos preferem não querer ouvir falar dela. Ela foi escrita por São Barnabé, e na verdade foi excluída de fazer parte da Bíblia que muitas pessoas estão familiarizadas hoje. O livro, com mais de 1500 anos de idade, está avaliado em 28 milhões de dólares. Esta Bíblia acrescenta uma reviravolta à história de Jesus, afirmando que ele não morreu. Ao invés de Jesus, Judas foi o único morto, e Jesus subiu ao céu enquanto ainda estava vivo. O livro também não reconhece Jesus como o Filho de Deus, mas apenas como um profeta que espalhou a palavra de Deus. Jesus não é o único personagem a ter sido transformado por este livro. Ele também chama o apóstolo Paulo de impostor. Isto é bastante interessante, já que São Barnabé foi um associado do apóstolo Paulo na Bíblia popular. Isto significaria que São Barnabé foi forçado pelo apóstolo Paulo a escrever uma história diferente sobre Jesus? Ninguém pode dizer, mas este é um aspecto interessante que coloca o cristianismo sob uma boa luz dos eventos bíblicos. Mas outras religiões são negligenciadas, como o islamismo. Vamos saber agora o que você acha desses livros misteriosos na seção de comentários abaixo.